voltas. Aí vem Senna, é a volta de número 71. Aí vem Ayrton Senna, é o Brasil na frente. Aí vem Ayrton Senna. Aí Ayrton Senna na metade da última volta. Ele já viu a câmera posicionada e fez um sinal de B de vitória. Aí vem Senna, o Brasil na frente. Ayrton Senna está no oeste. Ayrton Senna vai pro bico de pato. Bandeiras agitadas. Em verde e amarelo em todo o circuito. Ele dá um tchauzinho pra câmera. Últimas curvas para Ayrton Senna. Ele vem pela subida. Mihail Ridazzi aguarda com a bandeira quadriculada. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton, Ayrton, Ayrton! Ayrton Senna do Brasil. Ele pega a bandeira, repete o ritual. Vai Ayrton Senna, vai a loucura arquibancada Interlagos. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Desta vez tem uma nova rubrica que vamos lançar, uma discussão que teremos todos os meses, que se chamará Uma Equipa, um Carro e um Piloto. Hoje, para começar esta nova rubrica, teríamos que começar sempre com o incontornável Ayrton Senna da Silva, ou para os amigos, Ayrton Senna do Brasil. Ayrton Senna, que foi uma espécie de Axis Mundi da Fórmula 1, um deus nas pistas que nos aproximou do plano etéreo daquilo que pode ser a experiência de um piloto e de uma máquina num circuito de Fórmula 1. O mais célebre momento que todos se recordarão foi aquela célebre volta no Mónaco de qualificação, sempre juntinho aos rails, e também um piloto que marcou o fim de uma era e o início de uma outra era na Fórmula 1. Muitos são aqueles que dizem que depois da morte da Ayrton Senna deixaram de ver a Fórmula 1 porque a Fórmula 1 já não era a mesma coisa. Outros continuaram, como nós, a seguir a Fórmula 1, mas sempre com aquele ponto de memória do que foi a carreira e as corridas de Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna participou em 162 grandes prémios, conseguiu 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions e 3 campeonatos, em 1988, 1990 e 1991. Muitos dirão que conseguiu 4 campeonatos, porque 1989 também deveria ter sido para o piloto brasileiro. A primeira vitória foi no Grande Prémio de Portugal, em 1985, com o seu Lotus Renault, e acho que esse foi o momento em que os portugueses e as portuguesas se apaixonaram verdadeiramente por Ayrton Senna. A sua última vitória foi no Grande Prémio da Austrália, em 1993, ao serviço da McLaren. Passou pela Toleman, que depois foi a Benetton, a Renault, a Lotus e agora novamente a Renault na Fórmula 1. Passou então pela Lotus Renault e pela Lotus Honda, passou pela McLaren e pela Williams. Foi o rei do Mónaco, o recorde que até hoje se mantém, com 6 vitórias no Principado, e podiam ter sido 7, se não fosse aquele acidente quando ia destacadíssimo na liderança do Grande Prémio, e morreu no dia 1 de maio de 1994. As suas principais rivalidades foram no início da sua carreira na Fórmula 1 com Nelson Piquet, que foi mais uma série de ataques à domina do que propriamente na pista, até porque estavam em máquinas bem diferentes e em níveis bem distintos nessa altura, mas a que ficou para a história foi a rivalidade com Alain Prost. Para mim, pessoalmente, a melhor época da Ayrton Senna na Fórmula 1 foi o ano de 1993, e com um carro manifestamente inferior conseguiu dar luta aos Williams, ficando no segundo lugar do campeonato e conseguindo 5 vitórias nesse ano. Tenho comigo o Vasco e o Miguel para falarmos então sobre a Ayrton Senna da Silva e contarmos um bocadinho daquela que foi a nossa experiência enquanto adeptos de Fórmula 1 do tempo de Ayrton nos circuitos do Campeonato do Mundo. Começava pelo Miguel, que é a segunda vez que vem ao podcast. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite.
Ayrton Senna da Silva, estás aí com a camisola brasileira, foi o herói do povo brasileiro, mais do que qualquer outro esportista até hoje, e conseguiu aproximar verdadeiramente o cidadão comum do desporto automóvel e principalmente da Fórmula 1, por tudo aquilo que ele significava em termos de esperança num momento difícil da vida política e social do Brasil. Como é que viveste essa era da Ayrton Senna da Silva? Foi sobretudo um herói de união, porque o Brasil é um país devoto de futebol, mas o futebol sempre trazia divisões, até mesmo em figuras consensuais como o Pelé, e Senna foi provavelmente aquele desportista que, independentemente da classe social, independentemente da área política, independentemente do clube pelo qual os adeptos torciam, era aquele capaz de unir os brasileiros à volta de um objetivo comum. O Brasil já tinha uma história importante na Fórmula 1, tanto com o Emerson Fittipaldi primeiro, o Carlos Pace e depois com o Nelson Piquet, mas o Senna o que conseguiu foi transferir a Fórmula 1 como um desporto quase de elite a algo mais ligado ao povo. O povo abraçou-o como ídolo desde o primeiro momento e ele soube capitalizar muitíssimo nessa relação emocional que tinha, viveu também muitíssimo essa relação desde dentro e, ao mesmo tempo, manipulou, se calhar como ninguém, os adeptos brasileiros em posicionarem-se a seu favor, sobretudo naqueles anos quentes, de final dos anos 80 e início dos anos 90, em que Interlagos, ele que conseguiu que a Fórmula 1 voltasse para Interlagos, porque no início da carreira dele, o Grande Prémio do Brasil disputava-se em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, a terra do Nelson Piquet, e ele consegue devolver a Fórmula 1 a São Paulo, já tinha começado em São Paulo com Emerson Fittipaldi, e é ele que opera um pouco essa mudança de guarda, e essa forma como ele tinha de encender as massas, fizeram dele um ícone muito especial. Não é necessariamente para mim o maior piloto da história da Fórmula 1, provavelmente seja o mais rápido, aquele que melhor soube sacar a velocidade extrema de um carro, mas é seguramente aquele que melhor soube conectar com o público em toda a história da competição. Muito bem. Vasco, tu que és um grande fã da Ayrton Senna, que nunca o escondeste e já o assumiste várias vezes, como é que foi viver essa era tão especial da Fórmula 1? O Ayrton Senna foi o que me levou a gostar de Fórmula 1. Eu, ao contrário de alguns de vocês, não comecei a gostar de Fórmula 1 logo quando era muito pequenino. Eu comecei a gostar de Fórmula 1 quando o Senna... comecei a ver Fórmula 1 com alguma regularidade no ano em que o Senna ganhou o Grande Prémio de Portugal, em 1985. E foi uma forma para mim de me apaixonar pelas corridas, basicamente. Foi basicamente uma paixão à primeira vista, porque a partir daí comecei a perceber que gostava muito de corridas. O Senna representava um pouco um piloto que era jovem, que rompia com uma série no fundo, com o status quo que existia até aí, e a partir daí ganha o entusiasmo que não tinha. O Senna também trouxe, e eu cresci, aprendi a gostar de Fórmula 1 enquanto o Senna se fez piloto campeão do mundo, e posso dizer que o primeiro campeonato do mundo que vi verdadeiramente a sério foi de 1988, onde ele foi campeão do mundo. Eu vi também, sobretudo, e acho que não fui o único, o Senna sempre despertou, e sobretudo em Portugal, onde ele era muito popular, mas ao mesmo tempo sempre despertou uma grande paixão, mas também um grande ódio. E eu acho que esse ódio, apesar de tudo, como com certeza vamos ter oportunidade. Sim. Não, essa é a marca dos grandes, não é? Despertar amor e ódio. Exatamente. Não há meio termo. E à medida, uma das coisas boas que nós hoje em dia podemos fazer, e hoje em dia com as tecnologias ainda conseguimos fazer melhor, é que nós conseguimos reviver os momentos do passado, coisa que há 20 anos não conseguíamos, ou há 30 anos não conseguíamos fazer com esta facilidade. Portanto, podemos reinterpretar a história de uma forma diferente e percebê-la melhor. Mas estes ódios e paixões que o Senna despertava, e o Prost também, foi a maior rivalidade de sempre, como é óbvio, acabou por ser também aquilo que nos atraiu tanto à Fórmula 1, porque nós já falámos muitas vezes disto aqui, que é o que não temos hoje em dia, porque esta rivalidade intensa que existia entre o Senna e o Prost era também uma coisa que fazia com que a Fórmula 1 fosse ainda mais atraente e nos puxasse mais.
Eu tenho, uma das coisas boas que a F1 TV trouxe foi a possibilidade de nós revermos essas corridas todas. E aquilo é impressionante, as corridas em 88, quando eles ainda têm uma relação muito saudável, apesar de tudo, e depois em 89 e 90 que se torna completamente o caldo. Foi extraordinário. Imola 89, talvez. Exatamente. Imola 89 é ali o ponto de fratura. E portanto, para mim eu cresci enquanto o Senna cresceu também a fazer este piloto. E isso para mim foi por isso que se calhar chega a um ponto em que nós não conseguimos explicar muito bem o que é que são, porque é que nós gostamos de um piloto. Gostamos. Porque é que, e por muito que encontremos razões, ou pela nacionalidade, ou pelo estilo de condução, ou pela equipa onde está, chega a um ponto em que aquilo é mesmo, é o com o qual nos atraímos mais. É a mesma coisa e o Miguel dizia, que se calhar não é o melhor piloto de todos os tempos, mas é o piloto mais rápido. É verdade. E muitas vezes eu acho que, fazendo uma comparação com a atualidade, o Senna, ou melhor, o Alonso de alguma forma acaba por se comparar ao Senna. Por exemplo, na questão dos títulos mundiais. Ou seja, não são os pilotos com mais recordes e com mais títulos mundiais, mas deixam uma marca que, por exemplo, o Lewis Hamilton e o Schumacher nunca vão ter. E sabemos que isto é controverso, mas é assim. Eu acho que o Senna também teve outra coisa que o marcou enquanto homem, que foi o lado humano dele. Ou seja, o Senna teve vários episódios na vida dele que fizeram dele uma pessoa, se calhar um homem com H grande, como todos devemos ser, mas o Senna, como personalidade reconhecida no mundo inteiro, como pessoa com dinheiro que o tinha, o fez e fez muito bem. E por isso acho que é uma personagem marcante da Fórmula 1. Tocaste aí num ponto que é interessante, uma das coisas que eu mais me recordo da Ayrton Senna era a grande diferença que havia do Ayrton Senna no circuito do Ayrton Senna fora do mundo da Fórmula 1, em que era uma personalidade completamente diferente. A Ayrton Senna fora da Fórmula 1 parecia uma pessoa humilde, muito pensativa, muito resguardada, simpática, acessível. E dentro do mundo da Fórmula 1 parecia um animal competitivo, disposto a tudo para conseguir os seus objetivos e tinha uma coisa que a mim me seduz muito em qualquer pessoa, e a Ayrton Senna exercia isso de forma magistral dentro dos circuitos, que era a capacidade de não se render ao poder instalado e de o confrontar sempre que tivesse a oportunidade. Quem tivesse razão, quem não tivesse, ele não perdia a oportunidade de confrontar. E Alain Prost foi vítima disso, porque Alain Prost teve o azar de ser Jean-Marie Balestre, que presidia a FIA na altura, e a Ayrton Senna, ao comprar a guerra com o Balestre, passou a sensação para fora de que Balestre protegia Alain Prost. O que até hoje não se sabe muito bem se aconteceu de facto. O que aconteceu foi uma reação de Balestre contra Senna, e Prost era o que mais beneficiava dessa fricção toda. Mas eu não sei... Eu não sei como é que qual foi a vossa experiência da Ayrton Senna em termos de a vossa percepção do que era o homem Ayrton Senna. Mas eu lembro desta dupla faceta, desta humildade, deste recato, quase timidez fora do papel de piloto de Fórmula 1 e do animal ultra competitivo quando tinha o fato de macaco vestido e ia para a pista, para os circuitos para competir. Miguel, concordas comigo ou tens outra coisa? Eu acho que ele é o primeiro desportista que realmente consegue ter essa dupla faceta. Se formos ver, pelo menos no mundo da Fórmula 1, mas isto é extensível aos outros desportos, até aos anos 80, o que tu vias em pista normalmente refletia o que eles eram fora da pista. O Jim Clark era um gentleman dentro e fora de pista, o Fangio era uma personagem muito complicada de lidar dentro e fora de pista, pilotos como o Niki Lauda eram exatamente igual de calculistas dentro que fora, pilotos apaixonados como o James Hunt, Ronnie Peterson, o Gilles Villeneuve, fora da pista e dentro comportavam-se exatamente da mesma maneira. O Senna marca uma linha. Hoje olhamos para desportistas como o Cristiano Ronaldo, como tenistas, como na altura foram John McEnroe, personagens do mundo do basquete como Michael Jordan, e vês um animal completamente possuído pela necessidade extrema de ganhar e capaz de fazer tudo para chegar a isso, e depois numa vida social em que não tem que ter ativo esse género competitivo,
comporta-se de uma maneira radicalmente diferente. Eu acho que ele estabeleceu um pouco a base disso. Porque é que chegou o Senna a esse ponto? Provavelmente parte dessa timidez que falavas. Na altura, estamos a falar anos 80, o miúdo do Brasil triunfar na Europa ainda era um contexto muito complicado e ele provavelmente encontrou nisso uma ferramenta de sobrevivência num meio que era muito complexo e era um meio onde existia seguramente algum tipo de discriminação nesse sentido, sobretudo no mercado inglês onde ele foi parar, onde havia uma preferência clara e evidente pelo produto da casa. Ele teve de lutar contra isso desde sempre, desde a Fórmula 3, e isso, de certa maneira, deu-lhe um pouco de ferramenta para o salto para a Fórmula 1. E depois temos, claro, o mundo da Fórmula 1 a que chega ao Senna, as guerras entre o Jean-Marie Balestre e o Max Mosley e o Eccleston começaram 4, 5 anos antes sequer dele chegar à Fórmula 1. Aliás, se o Balestre quisesse ter protegido o Prost, nos anos em que o Prost perdeu o campeonato para o Piquet ou para o Keke Rosberg, por exemplo, ou o Niki Lauda, ele podia ter sido muito mais proativo nessa altura e não foi. Portanto, essa relação direta não faz nenhum sentido. Outra coisa é que o Senna, maestro a jogar nas emoções, tenha feito uma alusão direta à nacionalidade e a partir daí diretamente condenou o Prost a ser sempre uma espécie de protegido por parte do sistema ao qual ele se opunha. E isso era parte da narrativa que ele queria construir porque lhe interessava. Mas a Fórmula 1 estava em conflito permanente desde o início dos anos 80. Ele chegou a esse mundo. Ele também foi parte desse mundo. O Senna vetava pilotos também. Ou seja, ele tinha essa necessidade constante de ser o centro das atenções da equipa, de competir ao máximo e não queria ter de partilhar recursos, não queria ter de partilhar informações privilegiadas com companheiros que ele sentisse que podiam fazer-lhe sombra, ou pelo menos. Sim, eu lembro, por exemplo, num capítulo do Beyond the Grid, em que o Mika Häkkinen conta que ele foi a um teste no Estoril e fez uma série de voltas mais rápidas que o Senna, e no final o Senna chegou muito sério, pediu informação, perguntou como é que ele fez aquilo, como é que ele fez aquilo outro, e virou-lhe as costas e ele pensava que ia ficar na equipa como piloto e depois de repente disse, não, ficas como piloto de testes. E ele na altura disse, eu percebi imediatamente que o Senna achava que lhe vinha muitíssimo melhor ter um piloto tipo Martin Blundell ao lado do que ter uma minha ali a testá-lo nas voltas de qualificação todas as semanas em que havia corridas. Isso também era um pouco o Senna, saber jogar com a realidade à volta. Porque até de chegar o Senna, pilotos de Fórmula 1 não tinham poder sobre as decisões da equipa. Nenhum piloto de Fórmula 1 tinha sequer a capacidade de dizer a um chefe de equipa, eu não quero este companheiro de equipa. Isso não existia. E é com o Senna, precisamente, que começa essa dinâmica de teres um piloto principal com esse poder de veto. Esse poder de veto normalmente estava nos donos. O Senna conseguiu, pela relação que tinha com a Honda, uma relação de proximidade extrema, condicionar todas as escolhas das equipas para garantir o melhor funcionamento do carro, por um lado, mas ao mesmo tempo o mínimo de competência interna possível. E isso é a marca de alguém que vivia realmente obcecado pelo triunfo e estava disposto a absolutamente tudo para lá chegar. Aliás, isso começou na Lotus. Isso começou na Lotus. Quando em 85 ele vai para a Lotus, ele vetou, já não me lembro que piloto é que foi, confesso que já não me lembro, ouvi também num destes podcasts, Beyond the Grid, ou assim uma coisa qualquer. Não sei se não foi o Derek Warwick. Derek Warwick, exatamente. Por favor de Johnny Down. Era a independência britânica da altura. Exatamente. E a chamada atenção na Renault. E até mesmo mais tarde, em 93, quando ele tem o Michael Andretti como companheiro de equipa. Claro que já era um Senna tricampeão do mundo e com o estatuto. Há um documentário muito interessante no YouTube disponível de uma espécie de Drive to Survive que a BBC fez só sobre a McLaren em 93. Se não viram, aconselho vivamente a ver, que está tudo no YouTube. E a determinada altura vê-se lá várias vezes o Ayrton Senna a ajudar o Michael Andretti. Mas quer dizer, o Ayrton Senna ajudava o Michael Andretti porque sabia perfeitamente que o Michael Andretti estava a milhas do ter um peixe fora da água. Exatamente. E o próprio Gerhard Berger, que era um piloto com quem o Senna tinha uma excelente relação, acabavam por ter uma boa relação porque de alguma forma o Senna, ou melhor, o Berger tinha a capacidade de conviver bem ao ser um segundo piloto do Senna. Acabava por ser isto. Por isso o Senna, aliás, de alguma forma, o Senna até sempre foi um piloto extremamente agressivo naquilo que queria. Em 1994, quando a Williams começa muito mal o campeonato, isto soube-se mais tarde, através também, lá está, do Beyond the Grid, numa entrevista com o Luca Di Mozzemolo,
onde o Luca de Montezemolo diz que estavam em negociações avançadas para o Senna sair da Williams para ir para a Ferrari no ano a seguir. Isso era um sonho do Senna acabar a carreira na Ferrari. E já se sabia na altura que ele, mais ano menos ano, iria acabar na Ferrari, porque ele já tinha admitido que, eu acho que foi ele que usou a expressão, que ele queria aquela sensação de passar no aeroporto com as bandeiras vermelhas e o cavalinho de champanhe. Era assim que ele falava da Ferrari. Quando ele ia com um grande prémio, quando chegava ao aeroporto, via as bandeiras da Ferrari em todo lado e ele queria experimentar isso antes de acabar a carreira. Infelizmente não pode consegui-lo, pelas razões que todos sabemos. Deixa-me só... O que vocês têm estado a dizer, até agora confirma aquilo que eu disse no início, que marca o fim de uma era e o início de outra era. Por conta das coisas que a Ayrton Senna trouxe para a Fórmula 1, foi também o profissionalismo ao nível da preparação física e psicológica do que deve ser um piloto profissional de Fórmula 1. Porque até aí havia a tal história da personalidade e cada um fazia como queria. Quer dizer, o Gerhard Berger não treinava para nada, o Nelson Piquet idem, e Senna não, trouxe a forma metódica de preparação física, de adaptação às exigências do carro e dos circuitos, da preparação psicológica e mental para as corridas. E isso deixou marca, e Schumacher depois foi o melhor aluno que Senna teve, coincidência e paradoxalmente, que depois transformou isso numa coisa ainda mais evoluída, que é o standard para os dias de hoje dos pilotos de Fórmula 1. Mas vais, desculpa, a dizer. Eu queria só voltar atrás no outro ponto do lado humano, porque uma das coisas que descobriu mais tarde, depois do Senna morrer, é que ele fez um conjunto de coisas. A mais visível foi a Fundação Ayrton Senna, que ele fundou ainda em vida. Mas, por exemplo, um dos episódios que eu li isto numa biografia do Senna, o Senna fazia coisas como, em Itália, um miúdo estava em coma e era um grande fã do Ayrton Senna. Acho que era em Bolonha, perto de Imola, onde ele ia testar com regularidade. E então parece que ele, quando soube disso, ia ao hospital onde o miúdo estava em coma e ficava a conversar com o miúdo, porque na esperança que isso ajudasse. Depois não sei se o miúdo, como é que essa história acabou. Mas ainda vai acabar a santo. Desculpa? Ainda vai acabar em santo. Com 3 milagres confirmados. Exatamente. Não, mas eu acho que isto demonstra um bocadinho esta faceta de... Mas eu acho que isso por acaso tinha a ver muito com o espírito brasileiro, porque Nelson Piquet também fazia muitas coisas desse género de apoios sociais e não falava disso publicamente. Sim, exatamente. Eu acho que eu acho que as personalidades, quem tem exposição pública e quem tem poder, só tem mais só tem mais a obrigação de fazer este tipo de ações. Claro que uns fazem-no fazer de um estilo como faz o Lewis Hamilton, que gera sempre controvérsia e que muitas vezes pode ter algumas, apesar de existir um fundo de boa ação ali, depois confunde-se com algumas outras atitudes que ele tem que são questionáveis. O Senna, o Piquet, há muitos outros casos de pilotos que pela calada e sem dizer nada a ninguém faziam muita coisa boa, e eu acho que é importante também estes pilotos e estas pessoas serem relembradas por essas ações. Mas acho que tem a ver também com o contexto. Os anos 80 foram uma década de consciencialização social muito grande, é a década de Live Aid, é a década em que realmente as personagens públicas começam a involucrar-se. Porque até os anos 80, nem a nível criativo, musical, artístico, cinematográfico, havia realmente um interesse social, a não ser que houvesse uma militância política. E a partir dos anos 80 há uma transversalidade na ideia de que as figuras públicas realmente têm de atuar. O que o Senna também pertence é finalmente à geração que acaba com a ideia do piloto de Fórmula 1 playboy, porque da Fórmula 1, basicamente desde a sua origem, o automobilismo já desde a sua origem, era visto como uma atividade para pessoas ricas, pessoas que queriam viver a vida ao limite, e quase com um estilo de vida super virado para o hedonismo, digamos assim. E toda a geração dos anos 70, que acaba de correr no início dos anos 80, e muitos deles ainda acabam por coincidir com o Senna, no caso do Keke Rosberg, por exemplo, ainda pertenciam a essa cultura hedonista da Fórmula 1. E o Senna já é um desportista consumado, já é um desportista de elite, um atleta, mais do que ser um piloto pelo prazer de conduzir em máxima velocidade, é alguém que quer competir e quer ganhar. E, portanto, é mais fácil fazer essa divisão que nós falávamos antes de duas personalidades. Por um lado, a pessoa marcada um pouco pelo seu tempo, pela sua experiência de vida, porque, obviamente, por muito que tenhas uma qualidade de vida no Brasil,
estás rodeado de miséria, queiras ou não queiras, portanto, inevitavelmente vês isso. Um piloto que cresce em Londres, provavelmente para ver uma situação miserável, tem de se deslocar muitíssimos quilómetros e sai válido para muitos sítios. E isso seguramente que lhe reforçou a consciência social, mais o tempo em que vivia ajudou a que ele potenciasse esse tipo de ações, mas ao mesmo tempo, ao assumir-se como atleta de alta competição, conseguiu limpar toda essa imagem que arrastravam os pilotos de Fórmula 1 atrás, de viverem ao limite a favor do prazer, e isso também ajudou a mudar um pouco a imagem que as pessoas iam ter dos pilotos a partir daí. Para mim, pessoalmente, uma coisa que eu acho que a Ayrton conseguiu naquela década de 80 e que parecia impossível, ele conseguiu ser o líder do paddock. É que tu até aí tinhas triunvirados, não é? Ou era Lauda, Prost e Piquet, ou era Piquet, Mansell e Prost, o Senna aparece e junta-se ao grupo, mas de facto no final dos anos 80 Senna é o verdadeiro líder dos pilotos da Fórmula 1. E é a voz de comando do lado dos pilotos da Fórmula 1, com toda a controvérsia que isso deu na altura, e também muito por causa disso também se deu tanto da fricção que houve com a FIA, porque lá está, a Senna confrontava a FIA, coisa que até aí era quase discutida nos corredores e nunca chegava a haver confrontação sequer, mas Senna também transformou o papel do piloto como um agente político dentro da Fórmula 1, enquanto até aí o piloto era um funcionário. Aproveitou-se do vazio do poder, porque realmente estamos a falar da história da Fórmula 1, os triunviratos que dizes sempre se sucederam de maneira quase natural, ou seja, as gerações iam-se cruzando entre elas, e tu tinhas um Jackie Stewart, por exemplo, que era extremamente ativo na defesa da segurança na Fórmula 1, chegou a correr com o Niki Lauda, chegou a correr com o Fittipaldi, ou seja, ali cruzes. E quando o Senna chega ao final dos anos 80, já como figura consumadíssima da Fórmula 1, encontra-se com o Piquet a abandonar a Fórmula 1 praticamente, porque já está em escuderias em que não lhe permitem competir ao mais alto nível. O Mansell tem 1 ou 2 anos em que simplesmente sai da competição e tinha um perfil também muito solitário, digamos assim, não era propriamente um homem de causas, nem nunca foi. E o Alain Prost tem aqueles anos também entre que está na Ferrari já numa época já autodestrutiva e o ano sabático que tira. De repente tens aí um período de tempo em que todos os pilotos que estão no paddock, a figura que têm para admirar e que têm para seguir, começando até pelo próprio Michael Schumacher, era a figura do Ayrton Senna. Ele aí conseguiu gerar uma unanimidade também pelo facto de, à volta dele, talvez pela primeira vez na história da Fórmula 1, não haver pilotos de elite que pudessem ombrear. Isso depois é uma situação que se vai repetindo com o tempo, porque o próprio Schumacher vai ver isso. Há etapas da carreira de Schumacher que, por muito bons que fossem Jacques Villeneuve, ou Damon Hill, mesmo Mika Hakkinen e David Coulthard, não eram Michael Schumacher. Depois temos a etapa em que sai Schumacher e Alonso está em uns anos em que só há Fernando Alonso, Lewis Hamilton era uma promessa ainda de piloto. Depois Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Jenson Button também não iam ser figuras congregadoras. E afinal, tudo isso começa também com o Senna. A primeira figura, talvez a título individual, capaz de reunir esse consenso. E esse consenso perdura, porque é uma coisa engraçada que acontece aliás, acho que foi no ano passado que essa reportagem foi feita pela própria Fórmula 1. E em que, tirando os 2 ou 3 pilotos mais velhos, que é o Lewis Hamilton, o Raikkonen, o Alonso no ano passado não estava, a maioria deles quase não viu o Senna, pronto, não cresceu com o Senna. Não, aliás, houve uma roda de imprensa num destes grandes prémios deste ano em que lhes perguntaram a vários pilotos qual é que era a grande figura da Fórmula 1 eles cresceram, e nenhum deles disse um nome antes do ano 2000. Pois, exatamente. Mas é impressionante. Ouviram falar, mas não viram. Sim, mas o que é impressionante é que, apesar de nenhum deles ter crescido com o Senna, são todos unânimes, pelo menos agora não me estou a lembrar de todos. Isso sendo bruto porque morreu, ok? Sim, eu sei que sim. Acho que há 2 fatores. Esse é um deles fundamental, ou seja, quando uma pessoa está morta, tem sempre uma aura especial e ao mesmo tempo passa muito... E ele morreu no auge, não é? História de James Dean, exatamente, ou seja, tu não viste envelhecer o Senna. Tu não viste o Senna transformar-se num piloto que podia ter-se retirado a tempo, mas podia ter acabado o final da carreira a lutar pelo 10º lugar num carro qualquer. Tu não viste o Senna sair da Fórmula 1 e de repente ter posições sociais que marcassem um pouco, manchassem a imagem que ele tinha. Ou seja, quando o Senna sai como piloto no melhor carro, a lutar pelo título, sendo unanimemente o melhor piloto do paddock, e isso criou uma aura que é impossível de reproduzir. Morre numa corrida. É automaticamente
impossível competir contra isso. Impossível. Não é que ninguém exatamente passou isso, por exemplo, com o Jim Clark. Jim Clark morre e a Lotus entra de luto. O Ramil disse várias vezes que nesse ano em que ele é campeão, em 68, ele teve de levar a equipa às costas porque as pessoas estavam literalmente bloqueadas. Era impossível conviver com a aura de um piloto no máximo exponente da sua qualidade, a morrer também nos treinos com o carro, e com aquela aura de invencibilidade que ele tinha. E ele ganhou muito menos do que o que aparenta. Mas quando isso acontece, o Jochen Rindt passou o mesmo, o Ronnie Peterson passou o mesmo. E depois, ao mesmo tempo, aquilo nós temos atuando. Gil Duggan foi posicionado para ela na Fórmula 1, mas é falado como uma lenda da Fórmula 1. 6 vitórias em 5 anos, imagina um registro desse estilo, e, no entanto, está no top 50 de qualquer pessoa que goste de Fórmula 1, seguramente encaixa lá sempre. Eu encaixo, pelo menos. E depois há outro ponto, é tecnologia. Os pilotos hoje têm acesso a quase todas as corridas do Senna, pelo menos da etapa McLaren em diante. Hoje é fácil com os registros do YouTube ver como ele corria. Não podes pedir a um Pierre Gasly ou um Albon que vá procurar como é que correu o Fangio, como é que correu o Jim Clark, como é que correu o Jackie Stewart, o Niki Lauda, porque há muito pouca informação e é muito difícil chegar aí. Mas em relação às corridas do Senna, sobretudo àqueles duelos míticos com o Mansell na Williams, com o Prost, isso está tudo no YouTube. Eles podem passar horas nas concentrações a ver isso e isso de repente também inspira. Mas tudo o que está para trás é muito mais difícil de encontrar e, portanto, é mais difícil gerar a E tem outra coisa que é, portanto, por exemplo, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, pelo menos estes dois, sempre lhes foi perguntado quem era a referência para eles em termos de passado de Fórmula 1, sempre os dois dizem unanimemente Ayrton Senna. E eles, pelo menos Alonso, ainda viu a Ayrton Senna. E foi com a Ayrton Senna que começou a gostar de Fórmula 1. E, portanto, esse referente também passa de Alonso depois para a geração seguinte. Hamilton já é diferente porque Hamilton conhece Senna pelas histórias dentro da McLaren. Não porque viu correr, mas porque viveu dentro da McLaren naqueles anos de formação e foi-lhe imbuído todo esse conhecimento do que é que foi a vivência da Ayrton Senna enquanto piloto de McLaren, que depois também transpira no seu discurso sobre o que é que são as suas referências em termos de Fórmula 1 para a frente. Outro aspecto que eu gostava de falar convosco sobre a Ayrton Senna, toda a gente fala dos campeonatos do Senna, mas eu, como disse logo no início, o ano para mim que Senna foi, de facto, de longe, o melhor piloto foi em 1993, mas há quem diga que foi em 1985, 86 na Lotus, em que, com um carro também ainda mais inferior que o McLaren de 93, conseguiu grandes resultados, apesar de não ter passado o quarto lugar no campeonato, mas conseguiu sempre vitórias nesses anos, com o Lotus Renault. Numa altura em que havia avarias e havia... numa altura em que os campeonatos eram decididos pelos melhores 14 resultados das 16 corridas, era uma coisa assim, havia uma fórmula. Para vocês, qual é que foi o melhor ano da Ayrton Senna que se lembra, ou que tem percepção de ser o melhor ano da Ayrton Senna? Não estamos a ouvir, Vasco. Estavam a ouvir agora? Sim. Pronto. Para mim também foi 1993. Embora tenha gostado muito das épocas de 92 também, mas existe uma razão para isso também, porque eu acompanhava a Fórmula 1, mas nunca tinha visto a Fórmula 1 ao vivo. E em 92 vi pela primeira vez a Fórmula 1 ao vivo e vi o Senna ao vivo. Vi o Senna a 5 metros de mim, fiquei espantado do quanto pequenino ele é. São quase todos pequenos. Sim, mas o Senna, eu imaginava que ele fosse muito maior, mas pronto. A melhor comparação em pilotos de Fórmula 1 com outro tipo de esportistas são os jockeys das corridas de cavalo. Atenção, não é assim tão pequenino, acho que tinha 1,70m e qualquer coisa. Não, são todos pequenos. Quando há um que passa ao 1,70m já é um problema para encaixar nos carros e as equipas têm que mudar ali os treinos todos. O Nico Hülkenberg foi a vítima mais famosa dos últimos anos, mas também o Mark Webber. O Mark Webber também. Os dois eram mais altos que a média e estragavam o disco de toda a gente. Mas eu gostei muito das épocas de 93 e também na de 92, por essa razão, mas também porque, apesar do Senna não ter ganho, se calhar por ter carros que não eram o melhor, porque, quer dizer, de 88 a 91, o McLaren, em 91 já não era assim tão dominante. Mas 88, 89 e 90 era claramente o melhor carro da grelha. Gostei muito de ver aquelas vitórias que são mais complicadas, que são tiradas
mesmo a sangue, e portanto nunca mais me esqueço, sobretudo a vitória no Mónaco em 93 é extraordinária, e a Donington também, e mesmo no Mónaco em 92, que o Mansell tem aquele azar. Quer dizer, é impressionante a forma como ele... E depois, eu acho que o ano 93 teve todo ali um conjunto de circunstâncias que tornaram aquele ano muito engraçado. Desde logo no início, aquela hipótese que ele teve de ir testar, de ter testado o carro da Indy, o Penske. Claro que para fazer... Claro, exatamente, para pressionar. Mas pronto, achei uma temporada muito, muito engraçada. Depois aquele McLaren era lindo. Acho que foi o McLaren mais bonito deles todos. Sim, para mim ainda mais bonito que o MP44. O MP44 é feio com tudo. Eu pessoalmente também não gosto de carros mais feios. Agora, era um carro super eficaz e conseguia resultados únicos. Não é? Só não ganham o Monza porque os dois tiveram um acidente. Senão tinha ganho o Monza também. Mas também gostei muito da temporada de 88. Acho que, apesar de ter sido muito dominante a McLaren, nós falamos mal da Mercedes, mas a McLaren foi ainda mais dominante do que a Mercedes. Não, foi dominante num ano específico, não foi ao longo de 6 anos como está a ser a Mercedes. Sim, sem dúvida. Essa é a diferença com a Mercedes. Não é? Sim, é que nem a Ferrari, nos anos de Schumacher, de 99 a 2004, em que ganham os campeonatos muito construtor todos, foi tão dominante como está a ser esta Mercedes. Salviano, a nós também o que nos chateia não é só a Mercedes ser dominante, é a Mercedes ser dominante com o Toto Wolff e com o Lewis Hamilton e com o Valtteri Bottas. Não. Isso é perfeitamente irrelevante, apesar de não gostar dos personagens, mas é irrelevante no sentido de que eu cresci com uma Fórmula 1 que tu a cada 3, 4 corridas tinhas uma surpresa. E a surpresa poderia ser ou um piloto inesperado ganhar a corrida ou chegar ao pódio, ou o melhor carro e o melhor piloto ter um acidente ou uma avaria e estarem fora de prova. E tu neste momento não tens nada disso, quer dizer, aquilo para acontecer uma coisa como em Monza tivesse de esperar 6 anos. Sim, mas isso também tem a ver com a própria evolução dos regulamentos da Fórmula 1. Os carros hoje em dia têm que ser obrigatoriamente mais fiáveis, não são só os Mercedes que são fiáveis. Eu sei, mas eu não estou a dizer que a culpa é da Mercedes, estou a dizer que é a diferença entre a época de domínio destas é diferente, equipas, sem dúvida que é. Como a própria Williams Renault, quando tem aqueles anos de domínio de 92 até 97, porque apesar de ter perdido 2 campeonatos pelo meio, continuava a ser a melhor equipa. Mas a verdade é que a Benetton toda luta, a McLaren ganhava corridas e havia mais emoção do que agora. Só em 92 é que começa a secou um bocadinho a coisa, porque de facto tinha um carro que provavelmente foi o melhor carro de sempre na história da Fórmula 1, mas isso falaremos noutro episódio lá mais para a frente. Mas desculpa, Vasco. Não, já concluí. Para mim também foi 93, também foi a temporada que mais gostei por estas razões, apesar de ter gostado de uma série delas, de algumas outras. Miguel, eu sou muito apócrifo porque um dos problemas que eu tenho em relação ao Senna é que realmente estamos a falar de um piloto de elite, mas que só soube ser campeão do mundo quando tinha claramente o melhor carro. E isso é um handicap na história dele, porque há vários pilotos também de elite que em algum momento da carreira conseguiram ganhar sem ter a melhor máquina. O Schumacher é campeão quando o Benetton. O Schumacher, por exemplo, é campeão quando o Benetton não é claramente o melhor carro da grelha. Em 94. O Alonso também, sobretudo em 2005. Eu aí não 2004 é um ano caótico para a Ferrari. Em 94 eu não concordo nada que o Benetton não fosse o melhor carro. Eu acho que ficou demonstrado. Foi o melhor carro no início, enquanto a Williams teve... A Williams teve um problema em 94 que foi tirar-lhe a suspensão ativa. E até acertar com o novo modelo de suspensão, demorou 4 corridas. Não, existe outra coisa aí. Não, e a prova de que o Williams era o melhor carro é que com 4 ou 5 corridas de atraso foi à última, perdeu o campeonato numa manobrabilidade de Schumacher. Mas houve, isso dá pano para mangas, porque... Estamos a falar de Imola no carro, não é o Ayrton Senna já. Está bem, sim, mas há aí vários condicionantes. O Benetton tinha suspeitas e provavelmente teria controle de tração quando estava banido. Aliás, o Senna, uma das últimas coisas que dizia era que o carro suava e o controle de tração tem um barulho, provoca um barulho diferente, um abafar do motor
E o Senna era uma das coisas que reclamava. Depois houve ali um conjunto também de manobras, de penalizações ao Schumacher, de bandeiras negras. Epá, houve ali um conjunto de coisas. Uma ou duas corridas. Sim. Mas há aqui uma questão que é importante falar sobre isso a Benetton. É que estamos a falar de 36 anos depois, praticamente. E a verdade é que até 26 hoje... anos depois. 26, epá, caramba, não estou a ser tão velho. 26 anos depois, a verdade é que até hoje nunca ninguém veio confirmar que havia ilegalidades no carro 94 da Benetton. Sim, sem dúvida. E já houve ampla oportunidade para o confirmar. A FIA inspecionou carros, todos os grandes prémios a pedido do Senna, nos 3 primeiros, não encontrou nenhuma ilegalidade nos carros. E inclusive, pelo que me lembro, até chegou a haver mecânicos da Williams a acompanhar as avaliações da FIA. E portanto, aquilo foi mesmo... O Senna estava com isso metido na cabeça. Mas eu também acho que era porque o Senna não estava a contar ser batido por Schumacher. Também é possível. Mas só para terminar... Mas foi incluída, porque o Senna faz 3 pole positions, não vai ver? Sim, claro. Mas eu acho que... E já te passo a bola outra vez, Miguel. Mas eu acho que o Benetton começou, pode não ter terminado, mas começou o melhor carro do ano. Isso sem dúvida alguma. E não era só... Claro que o talento do Schumacher também fez a diferença, e vocês sabem que eu estou longe de ser um defensor do Schumacher, muito pelo contrário, mas eu acho que o Senna, concordo contigo, Miguel, aí tenho que concordar contigo, que acho que o Senna teve sempre carros ganhadores quando ganhou, mas também a verdade é que noutros anos... e sobretudo em 92 e em 93, os Williams eram muito mais preponderantes. Ainda hoje, à hora do almoço, estive a ver um resumo do Grande Prémio do Brasil de 93, um bocadinho a preparar este episódio de hoje. O Senna fica a 1.7 segundos do Williams, do que fica em segundo lugar. Exatamente do que eu dizia, ou seja, nesses anos o Senna não foi candidato ao título. Em nenhum dos 2 anos. Pois não, mas era impossível. Não era nunca capaz de exprimir da máquina mais do que ela podia dar. E quando a máquina não lhe podia dar tudo, ele nunca entrou na corrida realmente pelo título. Por exemplo, o Salviano falava há pouco do Lotus. O Lotus em 86, sobretudo, era claramente o terceiro carro, mas era um carro muito mais perto do McLaren do que provavelmente o McLaren estava dos Williams. Ou seja, era um carro muitíssimo bom, tanto é porque os resultados da equipa em geral foram bons, não só do Senna, mas o Senna nessa época ainda era um piloto extremamente irregular. Ou seja, tanto fazia grandes prémios em que fazia pole positions, como depois tinha as corridas em que ele não sequer entrava nos pontos. Não é que tivesse desistido. E Senna tinha muito isto. Senna era um piloto que, pelo menos até... Eu acho que só nos últimos 2 anos da carreira é que mudou um bocado essa mentalidade. Mas ele era um piloto que, se estivesse na corrida e que percebesse que não tinha hipótese de lutar pela vitória, ele desmoralizava. Já nem sequer queria continuar na luta. Até se deixava ficar para trás e desistia às vezes, parava o carro nas boxes e ia para dentro, sem nenhuma avaria. Mas depois a equipa arranjava uma desculpa qualquer. Porque ele, de facto, quando percebia que não... Aí, por exemplo, é o que eu acho que o Alonso é melhor que o Senna. Porque Alonso é um tipo que, enquanto há corrida, ele vai. E acredita sempre. E acha que pode haver um acidente, ou acha que pode haver um safety car, ou acha que qualquer coisa. Senna já não. Senna retraía-se e já não conseguia... Eu acho que isso também tem a ver um bocadinho... Também tem a ver um bocadinho com a época, exatamente. A mentalidade e a época da altura eram diferentes. Também não nos vamos esquecer que o Senna, nessa altura, também foi muito penalizado por fiabilidade, porque os carros, aquilo rebentava por tudo quanto é lado, não é? Era muito fácil. Mas era mais transversal, ou seja, todos eles... E depois aí, 16, 17 grandes prémios, contavam 14 resultados, havia sempre essa margem para que se tivesse 2 ou 3 grandes prémios que tivesse azar, isso estava coberto. Por exemplo, em 87, o Lotus Honda é um carro que está muito perto do Williams Honda, ou seja, muito por cima do McLaren, muitíssimo, aliás, essa época da McLaren é terrível, e a proximidade da Honda com a Lotus, inclusive, que foi o que faz com que o Senna vá levar a Honda para a McLaren, permitia sempre que o Lotus tivesse novidades antes sequer que a própria Williams. E nesse ano, o Senna nunca entra na corrida pelo título. A corrida pelo título é exclusivamente Piquet e Mansell, e depois com o acidente do Mansell automaticamente a coisa fica fechada. Mas tendo um carro extremamente parecido e um motor exatamente igual, inclusive com as melhorias, o Senna nunca entrou na corrida pelo título desde o início. E isso é um dos pontos que eu sempre lhe faço, que quando teve um carro excepcional, aí bateu todos os recordes
velocidade, de capacidades Eu acho que a máquina oferece? Eu acho que a prova de garantia de Senna são os anos com Prost, não é? E é isso que permite-nos pôr Senna num patamar diferente de outros campeões do mundo. Porque, de facto, Prost, naquela altura, era o melhor piloto da Fórmula 1 já. Mas eu ia chegar aí precisamente por outro ponto. Eu ia chegar aí por outro ponto, que é exatamente Prost, sendo um piloto completamente diferente em estilo de condução, em gestão de equipa, é um piloto que chega a uma escuderia como a Ferrari, em que estava automaticamente tudo em caos. Foi o ano a seguir, um ano e meio a seguir, da morte do Commendatore. Ferrari levava 5 anos, mais ou menos, em que tinha ganho 2 corridas. Desde que o Alboreto tinha mais ou menos lutado pelo título em 85, Ferrari tinha ganho 2 grandes prémios, um dos quais o mítico Grande Prémio de Monza, em que os dois McLaren vão à vida e eles fazem uma dobradinha. E depois, em 89, também o Mansell ganhou um par de corridas, e isso era o espólio que a Ferrari tinha para oferecer. E o Prost chega a essa equipa, completamente descoordenada, sem liderança, e consegue colocar esse mesmo Ferrari a ir até Suzuka a lutar pelo título com o Senna, com um carro provavelmente 3 ou 4 vezes melhor. E aí nota-se a diferença de quem é que sabia competir no espírito de um campeonato. Porque aí o Prost, sem ter o melhor carro, sem ganhar tantos grandes prémios, foi sempre somando pontos, sempre fazendo os seus segundos, os seus terceiros, os seus quartos, e na tabela classificativa tinha a possibilidade de ser campeão na penúltima corrida. Coisa que com o Senna não acontecia. Se ele não ganhava a corrida, ou como muito não era segundo, se vocês virem a lista de grandes prémios do Senna, há muito poucos quartos, há muito poucos quintos e há muito poucos sextos. Era um piloto de tudo ou nada. E esse tudo ou nada, quando tens o melhor carro, é excelente, mas quando não tens, é muitíssimo mais complicado. Mas o Senna aí também tem uma característica que, comparando aos dias de hoje, é parecido, ou melhor, o Verstappen se calhar é parecido com ele. O Senna era um piloto muito kamikaze, sobretudo nos anos da Lotus. Sim, aquela célebre frase do Martin Brundle, que é: ele mete o carro e tu é que decides se continuamos em prova ou não. Exatamente. Eu acho que o Senna, quando vai para a McLaren... O Schumacher aprendeu isso. O Schumacher é o melhor aluno dele nisso também, só que passa que o grande problema do Schumacher, eu sempre digo a mesma coisa, o Schumacher e o Senna para mim são pilotos exatamente iguais em 80% das coisas. A grande diferença é a época em que foram correr. E há vários livros sobre o Schumacher e acho que isso é uma opinião mais ou menos transversal. O Schumacher tinha atitudes de piloto dos anos 80, que eram toleradas nos anos 80, mas que nos anos 90, 2000 já não, porque o mundo tinha mudado muitíssimo. Mas ele cresceu a beber do Senna, ele cresceu a ser o Senna. Então todas as atitudes que ele tinha, tudo o que passou em 94 com o Damon Hill, depois com o Jacques Villeneuve, isso são jogadas à Senna. Isso de empurrar um rival fora de pista para ganhar uma corrida é Senna puro. Isso de ser um piloto que é controlar a equipa é Senna puro. Só que nos anos 80... Aquilo que Senna faz eu não sei se estão lembrados, mas o Senna avisa no sábado, em 1990, no Grande Prémio de Suzuka. Ele faz a pole position. A FIA decide mudar a posição de partida do primeiro lugar do lado limpo da pista para o lado sujo da pista. E Senna diz, calculistamente, que se chegam lado a lado à primeira curva, ele e Prost, que ele põe Prost fora de prova e não passam os dois. E ele era campeão automático. E no domingo, certinho, dito e feito. Isso é uma das coisas mais graves que já aconteceu no mesmo Prost estava ao lado. E Prost estava ao lado. Ele abranda para o Prost chegar e vira para cima do Prost. Isso é um dos episódios mais tristes e graves da história da Fórmula 1. Porque ainda para mais é um acidente de uma violência que nenhum dos choques, nem o de Adelaide nem o de Jerez, por exemplo, que são jogadas igualmente sujas, tem esse grau de peligrosidade que teve o choque em Suzuka. Nem sequer o choque de Suzuka de 89. O choque de Suzuka de 89 é um choque numa chicana a baixa velocidade. Aquilo é uma curva. O problema não foi do regulamento, da interpretação do regulamento. Não é? Não foi o acidente em si que foi a controvérsia. O controverso foi terem deliberado a posteriori que a manobra de Senna para sair da chicana era ilegal quando tinha sido recomendada no briefing como sendo a atitude correta, para não fazerem marcha atrás. Mas em 90, depois desse acidente com o Prost, eu acho que é um dos raros momentos em que podemos ver o Ayrton Senna humano, pessoa fora do carro de Fórmula 1, fora do mundo de Fórmula 1, dentro do circuito de Fórmula 1. Porque ele, do momento em que sai do carro e que regressa às boxes, não sei se vocês se lembram das imagens, eu lembro que foi daquelas primeiras vezes que estive a acordar até às tantas para ver depois a televisão. Ele vai cabisbaixo, ele está arrependido do que fez. Mas fez. Eu não acho que ele esteja arrependido. Eu acho que ainda para mais no ano anterior, há toda uma mitologia à volta de Suzuka 89.
mas a verdade é que ainda faltava um grande prémio. O Prost matou o campeonato ali, mas o Prost liderava o Mundial com uma vantagem suficiente, mesmo tendo perdido em Suzuka, mesmo se o Senna eventualmente ganhasse Suzuka. Continuava a ser líder do campeonato em Adelaide e podia perfeitamente ter sido campeão de Adelaide. Portanto, criou-se uma aura de que o acidente de Suzuka custou o título ao Senna. Não é bem assim, porque o título já estava praticamente perdido. O atraso que ele levava para as últimas 2 corridas ainda era bastante grande. Mas é que o que acontece em 90, sim, mata o campeonato naquele momento. Não, a questão de 89 foi o que causou essa percepção nas pessoas na altura foi porque Prost abandona a seguir ao acidente. Prost decide não continuar, decide acabar ali a corrida. Eu poderia ter tentado ir à boxe, arranjar o carro, poderia continuar, mas não, ele decide parar. Senna não, Senna volta, ele tinha que ir quase para o último e depois faz uma recuperação espetacular nas últimas voltas e ganha a corrida. E depois foi o Sururu que foi a seguir porque lhe retiraram a vitória com a penalização. E isso é que causou a percepção de que Prost não iria ganhar esse campeonato. Mas o mais surreal disto tudo é que estamos a falar de 2 pilotos da mesma equipa e no grande prémio da Adelaide, 2 semanas depois, a própria equipa renega Prost. Okay? Mas o Prost já tinha assinado com a Ferrari. Acho que já tinha. Não, mas isso é relevante. Tens 2 pilotos. Tens um piloto que acabou de ser campeão do mundo pela tua equipa. Ok? Que não fez nada para estar na situação em que está envolvido. E a própria equipa renega o seu próprio piloto. Sem dúvida que é algo único. Defender o outro piloto. Um piloto que está na equipa há 5 anos. Um piloto que ajudou a McLaren outra vez a ser competitiva. O próprio Niki Lauda disse várias vezes que no ano em que ele ganhou o campeonato por meio ponto, o trabalho de desenvolvimento do carro foi todo do Prost, e a equipa sabia perfeitamente disso. O Niki Lauda ganhou esse campeonato precisamente porque o Prost na altura sim tinha muitíssimos problemas de fiabilidade, tinha muitíssimo azar e tinha várias desistências, enquanto que o Lauda era o tal piloto que muitas vezes o Prost fazia a pole position e tu vês a grelha de partida e o Lauda está em 8º com o mesmo carro, por exemplo. A corrida acaba e o Lauda é 2º, é 3º. E o Prost ou ganha, ou desiste, ou fica em 4º ou 5º, porque tem um problema de fiabilidade. E essa realidade aconteceu. Mas respondendo à tua pergunta inicial, por causa desta volta toda, esquecem, para mim a melhor época do Senna, precisamente, é de 91. Porquê? Porque é o primeiro ano, ou melhor, é o único ano, em que ele começa o ano com o melhor carro e acaba o ano sem ter o melhor carro. A evolução da Williams a meio do ano é uma coisa absolutamente fantástica. A Williams da segunda metade do ano era brutal, e o Senna já tinha uma vantagem pontual interessante, mas as dinâmicas na Fórmula 1 são tudo. E em toda a história da Fórmula 1, se formos a ver, há muitíssimos anos em que quem começa bem não necessariamente acaba com o título. O Piquet, por exemplo, foi campeão assim com o Brabham. O Alan Jones foi campeão assim com o Williams. Há uma história larguíssima. O James Hunt, por exemplo, o Alonso em 2006, começar não é tudo. E o Senna, apesar de ser líder a meio do campeonato, a qualidade daquele Williams e a forma como aquele Williams competiu na segunda metade, ele teve pela primeira vez, não tendo a melhor arma, ser calculista, de saber gerir melhor as corridas, porque ele sabia que ele já não podia bater aquele Williams, mas tinha de ser campeão. Então soube ser muitíssimo mais inteligente nesse ano que em qualquer outro dos anos em que ele ganhou. Porque o ano 93 é um ano extremamente romântico, é um ano em que dá uma sensação de que há um nós contra o mundo. Mas é que depois, se formos a ver, excetuando no final da época em que o título já estava entregue, o Prost é campeão praticamente na Bélgica. Ou seja, o Prost é praticamente campeão a 4 ou 5 corridas do fim. Dá-se a sensação de que o Senna lutou mais do que o que lutou, porque ganhou 2 corridas seguidas. Ele sai de Donington, líder do campeonato do mundo. Era a 3ª corrida. Depois ganha no Mónaco, 4ª corrida. De repente é líder com mais, creio que 9 pontos que o Prost. Portanto, ele ainda chegou a ser líder desse Mundial. Mas depois desaparece do mapa até ao final das últimas 2 corridas em que volta a ganhar. Ele não existe. Sim, mas eu acho que já sai. Está fora de equação. Aliás, o Schumacher chega a estar por cima dele durante essa parte da época, muitíssimas vezes com o Benetton fora. Mas o romantismo do Schumacher e Senna a lutar pelo 4º, 3º lugar nas corridas. A corrida extraordinária de 93, a corrida extraordinária de 93 é Donington Park, não é? Claro, e marca toda a percepção que há sobre essa. Lá está, é uma corrida atípica, é uma corrida Senna, atípica. Não é com as mesmas armas, porque a partir do momento em que há chuva nivela tudo. E ele era... Sim, ele faz nessa corrida o que o Schumacher faz em 96 com a Ferrari em Montmeló, que é pegar em circunstâncias atmosféricas adversas e reduzir uma distância brutal que há entre o melhor carro, na altura, evidentemente. Mas isso é uma coisa que já nem hoje em dia existe. Já não se consegue fazer isso. É muito raro.
É muito raro conseguir fazer isso hoje em dia. É outra coisa que faz diferença. Mas pronto, 93 teve essa corrida de Donington Park, de facto foi extraordinária. Porque havia também, a expectativa era que a McLaren, toda a pré-época de 93 é ridícula, não é? Porque a história do Senna vai, não vai, sai, não sai, depois chega a um acordo de contrato por corrida, e ganha $1 milhão por corrida, mas aquilo era corrida, a corrida era negociado, e portanto havia ali toda uma telenovela. E depois quando há Donington, em que os Williams na qualificação foram incrivelmente superiores, e depois à chuva o Senna passa toda a... Por Senna nem saiu em terceiro nessa corrida, saiu em quarto ou quinto, talvez. Não, saiu e na largada, acho que saiu de quarto, e na largada ele parte mal e vai para quinto. Portanto, ele, exatamente, e depois recupera de quinto para primeiro na mesma volta, e depois vai-se embora e chega a dar uma volta aos Williams, não chega? Ele fica. Pelo menos ao Damon dá uma volta. Ele só ao segundo lugar, ao segundo classificado, que acho que é o Prost, é que não dá uma volta. Portanto, deu ao Damon Hill, mas não deu ao Prost. Sim. E essa corrida, de facto, foi o extraordinário. Porque as duas vitórias no final dessa época, no Japão e na Austrália, já foram vitórias como o Nelson Piquet também teve em 91. Vitórias em que já não estava grande coisa em disputa e que caiu, não é? Digamos assim. Mónaco era a especialidade do Senna. Portanto, só mesmo... Ele ainda teve outra vitória, agora não estou a lembrar onde é que foi. Não, teve no Brasil. Teve no Brasil. Teve em Donington, teve no Mónaco, teve na Austrália e no Japão. Teve 5. E eu sou... Se tivesse ouvido, Miguel, o episódio sobre a Williams, percebias que eu sou um romântico da Fórmula 1. E, portanto, eu gosto destas épocas românticas em que os pilotos parecem heróis sobre-humanos. Estavas a dizer só para concluir? Não, e a própria época de 94 se preparava para ser isso, não é? Uma época em que o esquema estava todo baralhado, a competitividade o nível de competitividade estava todo alterado em termos das equipas e se preparava para ser uma época extraordinária, não é? Por acaso, a minha expectativa para 94 era que Senna e Williams iriam dominar, apesar de tudo, apesar daquele mau arranque. Eu também acho que sim, mas iria dar muita luta. Miguel, para concluir, mais alguma coisa queres acrescentar sobre a Ayrton Senna? Acho que já falámos um pouco de tudo, acho que já tocámos todos os pontos. Mas acho que já deu para perceber por este episódio, para quem não percebe porque é que o nome Senna é incontornável, porque é que há tantas razões para que Senna seja sempre uma figura maior deste desporto e porventura será o grande deus da Fórmula 1 para o futuro, por tudo aquilo que já falámos e por ter acabado como acabou. Obrigado a todos que nos ouviram e que nos seguem, e voltaremos daqui a um mês para falar então nessa altura de um carro muito específico, que depois anunciaremos. Vasco, Miguel, muito obrigado pela vossa participação, pelo vosso contributo, e o Banco Falar continua já para a semana com mais um episódio do seu podcast. Muito obrigado a todos, tenham uma grande semana e até à próxima. Obrigado. Um abraço.